A paz do Senhor, família abençoada. Se você sente que está no momento certo, essa palavra abençoada veio trazendo esperança para você. Quero falar diretamente ao seu coração agora, pois o Espírito Santo está aqui conosco neste instante. Ele já revelou para mim muitas das lutas que você vem enfrentando, e hoje tem uma mensagem que vai transformar completamente a forma como você vê esses desafios. Eu sei que é difícil esperar o tempo de Deus, não é mesmo? Muitas vezes queremos respostas imediatas e fazemos as coisas do nosso jeito. Mas a palavra revela que quem realmente vive conforme a vontade de Deus permanece firme para sempre. Isso quer dizer que agora você não pode agir segundo seu próprio entendimento. Se você colocou sua confiança em Jesus como seu Salvador, é hora de agir como ele fez no jardim do Getsemane. Lembra daquela oração? Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja eu quem faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o grande desafio para quem segue a Cristo. Abrir mão dos desejos pessoais. Não quero dizer que você não pode sonhar ou planejar, pois isso é importante. Mas muitas vezes aquilo que queremos não é exatamente o que Deus tem preparado para nós. Já parou para perguntar a Ele se esse desejo realmente faz parte do plano dele para a sua vida? Deus agora é nosso Pai, e conforme o Evangelho de João, quando entregamos nossa vida a Jesus, recebemos o direito de nos tornar filhos dele. Isso muda tudo. Você não é mais uma pessoa comum, você foi escolhido e pertence exclusivamente a Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus, Ele se torna o Pai que disciplina porque ama. A disciplina pode causar dor e sofrimento no começo. Ninguém gosta de enfrentar momentos difíceis, lutas ou desertos. Mas a palavra nos lembra que toda correção vem do Pai, que ama os filhos. Se você está passando por provas após ter decidido seguir Jesus, entenda que é o Pai trabalhando para te moldar e te tornar mais semelhante a Jesus. Agora, é comum que a gente fique ansioso, esperando aquela bênção que tem orado por tanto tempo. Às vezes, demoramos a perceber que Deus faz tudo no tempo certo e que Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Muitas vezes, a demora é porque ainda não estamos preparados para receber aquilo que pedimos. A boa notícia que quero compartilhar é que a bênção pode estar na porta da sua vida agora, mas talvez você não esteja enxergando. Isso acontece porque temos uma ideia errada sobre Deus e sobre o tempo dele. Recordo de uma história pessoal para ilustrar isso. Antes que eu conhecesse minha esposa, ela estava com o coração fechado, buscando um homem segundo a vontade de Deus e orando por isso. Nós nos conhecemos aos poucos, conversamos durante meses, mas ela estava protegida, com o coração trancado. Quero dizer a você que às vezes ficamos esperando que algo extraordinário bata à nossa porta para reconhecermos a bênção que Deus preparou. Mas não funciona assim. Tem uma passagem na Bíblia que, à primeira vista, até parece engraçada, mas que traz um ensinamento profundo. Aconteceu algo incrível na vida do apóstolo Pedro, que nos mostra como Deus age mesmo quando estamos céticos ou com o coração fechado. Então fique comigo até o final, pois em breve vamos orar juntos. Quero interceder por você e sua família. Creio que sua fé será renovada e você receberá força para continuar firme. Agradeço demais a todos que têm compartilhado as mensagens, enviando orações para tantas pessoas. Tem gente que cria grupos no WhatsApp só para espalhar essas orações. Amigos, isso é verdadeiro trabalho de fé.
Esse conteúdo tem um valor que não pode ser medido, só Deus pode recompensar cada um de vocês. E se você está chegando aqui agora, quero deixar claro que aqui não se trata de religião, mas somente da palavra do Senhor. Então aproveita para se inscrever no canal, aperte o botão logo abaixo do vídeo e não esqueça de ativar o sininho, selecionando a opção todas, porque diariamente, tanto na oração da manhã quanto na da noite, vamos clamar juntos em favor da sua vida. E que assim seja. Agora, deixa eu te contar algo que sempre me impressiona muito quando eu leio a Bíblia. Muitas das histórias que aconteceram no tempo do Antigo Testamento e do Novo têm tudo a ver com o que a gente vive hoje. É incrível como aquilo se conecta com nossa realidade. Hoje, quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 12, que mostra uma situação verdadeiramente difícil. Se você está enfrentando algum desespero agora, escute essa mensagem antes de tomar qualquer decisão precipitada. Nunca duvide que o poder de Deus pode atuar mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Se a sua situação parece tão complicada e sem saída que você nem sabe se existe alguma história parecida para se inspirar, eu vou te mostrar que para Deus nada é impossível, nada está fora do alcance dele. Preste atenção. Naquele tempo, um rei chamado Herodes, que era neto do rei Herodes dos dias de Jesus, estava perseguindo os seguidores de Jesus com muita crueldade. Ele já tinha mandado matar vários, inclusive o apóstolo Tiago, irmão de João, que era um dos discípulos mais próximos. E agora, o objetivo dele era prender o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Herodes colocou Pedro numa prisão com a segurança mais rigorosa possível. Imagine só. Tinham 4 grupos com 4 soldados cada, se revezando para vigiar um único homem. Eram ao todo 16 soldados de guarda. Pedro ainda estava preso com 2 correntes, dormindo entre 2 guardas, enquanto outros ficavam do lado de fora protegendo o local. Do ponto de vista humano, escapar daquela prisão era impensável. Herodes tinha um plano claro. Ele queria mostrar Pedro para toda a multidão e então executá-lo em público, para agradar os chefes religiosos que odiavam os cristãos. Você lembra que foram justamente esses líderes religiosos que pediram a crucificação de Jesus? Eles continuavam com uma raiva enorme porque acreditavam que, quando Jesus morreu na cruz, tudo tinha acabado. Mas Jesus ressuscitou e passou a aparecer para os discípulos e muitas pessoas, realizando milagres no nome dele, o que enfurecia ainda mais esses líderes. Herodes queria ganhar fama e apoiar essa multidão contra os seguidores de Cristo. Enquanto Pedro estava preso, a comunidade de fé não ficou parada. A Bíblia conta que um grupo de fiéis estava reunido na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, também conhecido por ter escrito um dos evangelhos. E o que faziam? Oravam com todo o coração, com uma urgência profunda. Eles já haviam perdido o apóstolo Tiago e agora temiam pela vida de Pedro. Imagine muita gente derramando lágrimas, clamando a Deus com toda a fé para que Pedro fosse salvo dessa situação tão difícil. Eles sabiam que só um milagre grandioso poderia salvar aquele homem. E a boa notícia é que o milagre aconteceu. Na noite antes da execução, a Bíblia relata que um anjo do Senhor apareceu dentro da cela, iluminando o lugar com uma luz muito forte. O anjo tocou Pedro e falou: "Levante-se depressa." Na mesma hora, as correntes caíram de suas mãos. O anjo disse ainda para Pedro calçar as sandálias, vestir a sua roupa, e ele obedeceram sem hesitar.
O mais impressionante é que, enquanto caminhavam pela prisão, passando por vários postos de guarda, ninguém via Pedro. Ele achava que estava sonhando ou vendo uma visão, porque não entendia o que estava acontecendo. E quando os dois chegaram ao portão principal e saíram para a rua, o anjo desapareceu. Foi aí que Pedro percebeu que aquilo não era sonho, era a libertação real enviada por Deus. Ele então correu para a casa onde a comunidade estava orando por ele. Agora, prepare-se porque vou contar para você a parte mais impressionante e, ao mesmo tempo, a mais tensa dessa história. E é justamente sobre isso que quero conversar com você hoje. A Escritura relata que Pedro chegou numa casa onde os irmãos estavam reunidos e começou a bater na porta. Foi uma serva chamada Rosa quem veio atender. Veja só o que está escrito, gente. É realmente impressionante. Está lá em Atos, capítulo 12, do versículo 13 ao 16, e diz assim: E quando Pedro estava batendo na porta do pátio, uma criada chamada Rosa veio abrir. Ao ouvir a voz de Pedro, ela ficou tão feliz que, ao invés de abrir a porta, correu para dentro para avisar. Pedro está na porta. Eles responderam: Você está delirando. Mas como ela insistia que era verdade, eles disseram de novo: deve ser o anjo de Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo do lado de fora. No fim, abriram a porta e, para surpresa deles, era o próprio Pedro. Amém? Agora vamos refletir com cautela, porque a resposta à oração deles estava literalmente batendo na porta. A primeira que ouviu foi Rosa, certo? E o texto deixa claro que ela reconheceu a voz de Pedro sem nenhuma dúvida. A fé dela agiu instantaneamente. Ela não pensou: será que é mesmo Pedro? Ele está preso, não pode ser ele. Não, essa mulher sabia que era o apóstolo Pedro. E sabe o que aconteceu? O esperado seria que ela abrisse a porta, certo? Mas não. A alegria dela foi tão grande que, em vez de agir, ela voltou correndo para dentro. Reflita comigo. Às vezes nossa alegria pode paralisar a gente, porque o que está diante parece inacreditável, quase impossível. Nem dá para acreditar quando pensamos bem. Pedro estava preso, cercado por soldados fortes, experientes. Não tinha saída, mas Deus fez o impossível. E essa mulher reconheceu esse milagre, mas ela não o recebeu. Ela saiu contando para as outras pessoas. Vou te mostrar logo mais como isso tem tudo a ver com a sua vida e o momento que você está vivendo. Agora vamos olhar para a reação do grupo que orava fervorosamente. O que disseram para Rosa? Você está maluca? Ou seja, a boca que clamava por um milagre agora duvidava do milagre, questionava o que Deus poderia fazer. Eles estavam ajoelhados pedindo, mas a fé deles não estava pronta para a resposta. Rosa insistiu, estava convicta, mas eles deram outra desculpa. Deve ser o anjo de Pedro. Naquela época, algumas pessoas acreditavam que cada um tem um anjo da guarda, que podia até parecer com a própria pessoa. Então estavam basicamente dizendo: Rosa, você está vendo coisas, deve ser algum espírito ou fantasma, porque Pedro provavelmente morreu. Começaram a discutir, mas Pedro continuava na porta. Posso imaginar o medo dele, porque sabia que estavam procurando, mas ali estava a bênção batendo insistente e o povo parado, incrédulo. Agora me responde. E quantas vezes isso já aconteceu contigo? Você já orou, pediu um milagre, chorou por uma resposta, suplicou por um emprego, pela cura, pela restauração da família. E quando Deus envia a resposta, você a deixa do lado de fora. Talvez você pense: eu nunca faria isso, se Deus me respondesse, eu receberia o milagre na hora. Será mesmo?
Muitas vezes seguramos o milagre por medo, dúvida ou por não saber lidar com a surpresa. Eu mesmo tive uma experiência parecida. Quando comecei a falar na internet, queria muito garantir uma ajuda financeira para me dedicar integralmente a essa missão. Aí, certa vez, recebi um e-mail de uma empresa estrangeira me convidando para ser a voz deles, para falar de Deus para vários grupos. Diziam que gostavam da minha forma simples e verdadeira de pregar. Quase que deletei a mensagem porque pensei, isso deve ser armadilha do inimigo, alguma cilada. Foi essa a minha reação inicial. Sabe, parecia realmente algo bom demais para ser verdade, porque me ofereceram um salário até maior do que eu já ganhava na época. Cheguei a comentar com minha esposa de forma bem sincera: querida, dá uma olhada nisso aqui. Eu tô com a sensação de que tem algo errado, que pode ser armadilha do inimigo. Mas o que fizemos? Decidimos buscar a direção de Deus através da oração. Oramos e, acredite, começamos a sentir uma tranquilidade muito grande. E olha só o que está escrito na palavra em Colossenses 3,15. E que a paz de Cristo seja a regra em seus corações. Ou seja, que o sossego do Senhor seja o que guie cada decisão, cada escolha. E foi assim que ficamos tranquilos, confiantes. Então respondi aquele e-mail. E para minha surpresa, aquilo foi mesmo a bênção que Deus havia preparado. Jamais imaginei que a resposta viria tão rápido e que fosse tão melhor do que eu esperava. Aquela empresa foi uma ferramenta de Deus por um período longo da minha vida, pois me garantiu o sustento necessário. Eu tinha acabado de me casar, estava precisando de apoio financeiro e mesmo com aquela empresa não sendo cristã, eles tinham o desejo de alcançar o público cristão. Deus abriu uma porta maravilhosa para mim naquele momento. Estou compartilhando isso porque, muitas vezes, achamos que as respostas de Deus demoram, que tudo o que pedimos vai levar anos para ser atendido. Mas na Bíblia, em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente e do juiz injusto e diz que Deus tem pressa em responder. Porém, para recebermos, precisamos manter a fé firme até o fim. Jesus questiona: será que Deus não vai responder rapidamente quando clamamos dia e noite? Com certeza Ele responde. Mas a parábola termina com uma pergunta que precisamos refletir. E quando o Filho do Homem retornar, será que encontrará fé no coração das pessoas? Isso significa que precisamos acreditar de verdade no que estamos orando, clamando constantemente. Às vezes, a resposta vem mais rápido do que esperamos e de maneira simples. Você pode estar esperando algo grandioso, um sinal espetacular, mas Deus pode responder através de algo comum, uma pessoa que aparece, uma oportunidade fácil de enxergar, e a gente acaba deixando passar. Talvez você queria algo incrível e Deus já está mostrando o caminho, mas você ainda não está conseguindo enxergar. Ou então a resposta é tão boa que ficamos com medo de aceitar. Eu falei que parecia coisa do inimigo, mas era uma porta aberta por Deus e eu não percebia. E além disso, tenho medo do que pode acontecer, medo de falhar, de não ter capacidade. E aí ficamos paralisados de medo e a porta continua fechada. Quantas pessoas vêm falar comigo e dizem: tenho pedido a Deus pela restauração da minha família, meu esposo ou minha esposa reconhecem os erros, estão arrependidos, pedem perdão. Mas a pessoa quer ver o resultado e, apesar disso, não abre o coração para recomeçar. Será que não perdoamos de verdade? Será que ficamos presos no medo de sofrer novamente? Tudo depende de se abrir para o diálogo, para a oração, mas principalmente de ir até a porta e abrir.
Tenho certeza que a presença do Espírito Santo está falando agora com muitas pessoas que assistem a este vídeo. Reconhecer a situação não é o mesmo que estar pronto para receber a mudança. Lembra daquela história em que uma mulher reconheceu a voz de Pedro? Ela teve fé para identificar o milagre, mas não teve fé para deixar o milagre se manifestar em sua vida e acabou desanimando as pessoas ao redor. Mas Deus foi misericordioso, continuou batendo até que abriram a porta. Talvez você pense: tenho orado tanto, mas nada parece acontecer. Porque comigo tudo é tão difícil? Eu pergunto. Será que Deus já não respondeu, mas você não percebeu? Ou percebeu e ficou travado? Há muita diferença entre pedir com fé e estar preparado para receber. Vou contar uma última história para te ajudar a entender melhor e depois vamos orar juntos. Fica comigo até o final. Essa história é da mãe de João Batista, alguém muito importante para a palavra que preparou o caminho para Jesus chegar ao coração das pessoas. Lembre-se de Isabel e seu esposo Zacarias. A Bíblia nos conta que já estavam em uma idade avançada e biologicamente não havia possibilidade de terem filhos. Naquela época, ser infértil era motivo de grande vergonha, principalmente para a mulher, que era vista como se tivesse algo errado com ela, e muitos achavam que Deus não a estava abençoando. Era um peso enorme para o coração. Eles passaram décadas orando por um filho, e não foram apenas alguns meses, foram mais de 10 anos de espera e fé. E então, no tempo certo, Deus agiu. Um anjo apareceu para Zacarias, anunciando que Isabel ficaria grávida. Mas quando ele recebeu a notícia, não acreditou de imediato, duvidou por dentro e por isso foi impedido de falar até o menino nascer. Uma coisa interessante é que, depois que Isabel ficou grávida, ela resolveu se afastar e ficar quieta por 5 meses. Ela estava absorvendo e meditando naquela promessa incrível que parecia impossível. Porque aquela gestação não seria comum, ela teria um propósito espiritual muito maior. 6 meses depois, sua prima Maria, que também tinha acabado de receber a notícia de que seria mãe do Salvador, foi visitá-la. E quando as duas se encontraram, aconteceu algo marcante. Ao ouvir a voz de Maria, o bebê no ventre de Isabel se mexeu e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então ela proclamou em voz alta: "Você é a mulher mais bendita entre todas, e bendito é o filho que você está esperando. Porque me foi dada a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, não é incrível?" Repare na diferença dessa história. Enquanto em outra passagem uma mulher ficou estática, quase muda de tanta emoção, Isabel tomou coragem e fez uma declaração profética com toda força, reconhecendo o grande milagre em sua vida. Ela declarou com convicção a bênção que estava chegando. Quero que você entenda que, mesmo depois de tanta espera, quando a resposta de Deus chegar para você, que talvez já esteja aí, é hora de se preparar para receber. A hora de celebrar chegou. Imagine só, um pai quer dar um presente para seu filho e o filho responde: não estou pronto. Isso não faz sentido, não é? Todo pai quer dar o melhor para quem ama, e o próprio Jesus nos ensinou que Deus nunca nos dá algo ruim ou que nos prejudique. Tudo o que Ele faz é por amor. Sendo assim, é hora de você abrir o coração para enxergar o que Deus tem feito e vai fazer. A Bíblia, no Salmo 37, versículo 4, diz que quando você encontra alegria no Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração. Preste atenção. O segredo está em buscar a verdadeira felicidade pulando na presença de Deus, sentir prazer em estar com Ele no seu amor.
Aí, meu amigo, dar início às entregas de sonhos, milagres e conquistas fica natural. Eu poderia passar horas falando sobre as bênçãos que já vivi só por confiar, depender e demonstrar amor constante a Deus, reconhecendo-o como meu Pai. Isso transformou minha vida. E a maior lição que aprendi é amar o que Deus faz, não apenas o que Ele me dá. Quando você se conecta com quem faz os milagres e não só com os milagres em si, prepare-se, pois não há limites para o que Ele pode operar em você. Entendeu a mensagem que trouxe para o seu coração hoje? Agora vamos orar juntos, tomar posse das promessas, pedir a Deus sabedoria para reconhecer o momento certo, pois às vezes a resposta está batendo aí na sua porta, mas você ainda não viu ou talvez tenha hesitado em abrir. Então vamos pedir coragem e que a obra de Deus seja completa na sua vida. E agora quero pedir duas coisas. A primeira, deixe um comentário aqui embaixo dizendo que essa mensagem falou contigo. E isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Depois, no final da oração, compartilhe este conteúdo para que mais corações sejam alcançados. Conto com você, tá bom? Vamos juntos orar. Feche seus olhos agora e vamos subir um clamor juntos, em nome de Jesus. Louvamos e agradecemos, Pai querido, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Gratidão pelo ar que preenche nossos pulmões, pela batida constante do nosso coração, sinal de que o Senhor ainda tem muitos planos para nossa caminhada. Senhor, obrigado pela mensagem que tocou o fundo do nosso ser hoje. O Senhor não é um Deus distante, é aquele que escuta nosso clamor, vê nossas lágrimas e responde às nossas preces com amor. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes vermos o Senhor como um Deus severo, que se alegra com nossa dor. Mas sabemos que não é assim. O Senhor é um Pai amoroso, que deseja cumprir os desejos do nosso coração e nos estimula a esperar por algo muito maior, por bênçãos infinitas. Por isso, entrego agora, com fé, a vida de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Você que carrega no peito suas batalhas e suas dúvidas, o Senhor conhece tudo. Conhece cada medo, cada lágrima guardada, cada espera paciente. Tem gente que, assim como aquele grupo que orava por Pedro, e quando ele foi libertado, duvidou da saída, já perdeu a confiança. Talvez você tenha se tornado mais cético e endurecido com o passar do tempo. Mas agora eu quero clamar para que o Senhor restaure em nós uma fé que não se abala. E que possamos nos alegrar como Isabel e Maria, cujos ventres se moveram porque a vida de Deus estava ali dentro delas. Queremos, ó Pai, tomar posse das promessas que o Senhor tem para cada um de nós, mesmo quando tudo parece tristeza e derrota. Profetizamos que o nosso futuro é repleto de bênçãos, de serenidade e que todas as promessas feitas pelo Senhor se cumprirão agora. Recusamos viver na amargura ou no sofrimento. Queremos reivindicar a vitória porque o Senhor é poderoso e faz maravilhas em nosso favor. Neste momento, oro especialmente por aqueles que carregam feridas profundas, que já não suportam tantas dores e que, apesar das muitas orações, ainda não viram suas situações se transformarem. Saiba que isso não significa que não vai acontecer. A vitória está vindo, Pai. Tira de dentro dessas pessoas todo pensamento negativo, toda falta de esperança e sentimento de fracasso. Muitas vezes ouviram que não dava certo, que era loucura acreditar, e isso aumentou ainda mais a dúvida e o desânimo. Mas, neste exato instante, decidimos confiar na Tua palavra e no Teu poder que age em nosso favor. Que o Senhor transforme tristeza em alegria, que os corações abatidos se encham de esperança para aqui em breve.
possamos compartilhar inúmeros testemunhos de vitória. Se você está aqui até agora e ainda sente vontade de entregar sua vida, de abrir seu coração para Jesus, mesmo que tenha frequentado igrejas ou tentado orar, mas sabe que ainda não fez essa entrega completa, esse é o momento ideal. Jesus deu a vida na cruz para perdoar nossos erros, nos salvar e nos proporcionar uma vida cheia de significado e alegria. Se você deseja fazer essa oração, faça com sinceridade no lugar onde estiver e repita comigo: Senhor Jesus, reconheço que sou imperfeito e que preciso de Ti. Entrego minha vida completamente em Tuas mãos. Perdoa meus pecados, limpa-me com Teu sangue, transforma-me e salva-me. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou para me dar vida. Eu Te recebo agora como meu único e verdadeiro Salvador. Renuncio ao meu passado, aos meus erros e a tudo que me afasta de Ti. Somente o Senhor merece minha adoração. Oro em Teu nome, agradecido desde já. Amém. Coloco aos Teus pés, Senhor, essa pessoa que fez esta oração com sinceridade. Peço que envie Teu Espírito Santo para morar neste coração, que a transforme profundamente, trazendo paz e renovação. E que ela possa sentir a Tua presença viva, tenha a certeza de que agora é uma nova criação, um filho ou filha do Senhor. Estenda a Tua proteção ao redor dela, que nunca se desvie, mas cresça firme e encontre uma comunidade que a apoie. E que a liberdade e a felicidade que só o Senhor oferece sejam suas companheiras constantes. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.